E aí, galera, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do PDL, do Papo de Locador aqui. E viemos falar hoje de pecadores, os sinners. E eu falo viemos porque eu estou sempre com ele, meu queridíssimo amigo, meu queridíssimo sócio. Guilherme Caretinha, Caretinha, tudo bem, cara? Empolgaram para falar de pecadores, sinners? Tudo bem, cara, tudo bem. Espero que você esteja bem também. É uma alegria muito grande estar ao seu lado aqui novamente. Como sempre, obrigado a todo mundo que está assistindo. E, cara, é assim, né? Pecadores, você já sabe a minha opinião, a gente já conversou muito no off. Então é aquela sina que a gente sempre tem. Quando a gente vai falar de coisa que tá bombando, coisa que tá em evidência, a gente sempre fica um pouquinho mais animado. Vamos lá, que hoje eu acho que o papo vai ser bom. Então, já que você tá animado, cara, ó, vou te colocar grandinho aqui. Por favor, Caretinha, o que é Pecadores? Por que você tá tão animado com esse filme aí? Fala um pouquinho aí pra gente, Legal que do, eu já sei. Eu já sei, né? Mas a galera tá assistindo ainda não sabe. Fala aí. O legal de Pecadores é que eu fui, depois de muito tempo, sem muito conhecimento sobre o filme, né? Eu não tinha visto nem trailer, inclusive. E Pecadores, cara, é até um pouco difícil você dar uma sinopse completa de Pecadores ou você também entregar, é um filme de qual gênero? Porque eu acho que um dos grandes méritos de Pecadores é essa mistura de gêneros que ele faz, né? Mas basicamente, o filme trata de dois irmãos gêmeos, né? Os dois interpretados pelo Michael B. Jordan em uma manobra lá de computação gráfica mesmo, né? Que os dois estão sempre presentes na mesma cena. E eles decidem montar um bar de blues, né? Eles voltam lá de uma cidade grande de Chicago para uma cidade um pouco menor. E eles decidem montar um bar de blues só para negros, só para pessoas pretas, no caso. E aí eles voltam para as raízes dele, para as cidades dele, onde eles reencontram o primo deles, o pequeno Semi, que já não é mais nem tão pequeno assim. E o Semi é um prodígio assim do blues, uma pessoa assim que ele tem muitas questões internas para lidar também, e externas, e o blues é uma dessas grandes questões. E aí, como antagonista, a gente tem, claro, os vampiros, porque no final de tudo isso é um filme de vampiros, mas também o racismo, a apropriação cultural, tudo isso a gente coloca como grandes antagonistas de Sinners. Então, eu acho que basicamente a sinopse é essa, é mais ou menos assim, a história. Os dois irmãos pegando pessoas que eles já conheciam para ajudar eles a montar esse bar de blues. Então, é basicamente isso. E assim, o que torna para mim inicialmente esse filme de uma maneira assim tão especial, né, que eu achei ele um filme muito especial. Cara, eu não vou trazer spoilers aqui, eu acho que se a gente for entrar em spoilers depois, eu peço para você colocar o sininho, né? Então eu nem vou Eu falar. vou colocar um aviso assim, ó, bem grande assim, ó, spoilers. Exatamente. Então É fiquem isso. tranquilo, quem tá assistindo aí, fique tranquilo que Por não vai ter enquanto tá de boa. É spoiler. isso aí. Exato. Esse filme ele faz de início, ele traz pra gente uma apresentação de personagens, uma construção de mundos e tudo mais, que eu acho, cara, beirando a perfeição. Assim, absurdo, absurdo. Quando os dois irmãos aparecem, conhecem o Semi, e aí, mais ou menos 1 hora de filme, é mais essa construção de mundo e apresentação de personagens e um pequeno desenvolvimento deles. Então a gente tem lá personagens que se relacionam mais com um, personagens que se relacionam mais com outros, personagens que trazem um pouco desse passado de um dos personagens, então você conhece um pouco mais o background dele através de um personagem específico, né? Então, essa apresentação de personagem é muito legal. É mais ou menos quando você tá assistindo um filme, cara, me lembrou muito quando você tá assistindo um filme. Eu acho que até quem falou isso foi o Jacobs ele deu um exemplo que eu achei uma sacada genial, cara, e eu achei muito similar também. É quase como você tá assistindo um filme do Scorsese, que ele gosta de construir esse mundo no começo, então Goodfellas, o irlandês e tudo mais, então ele pinta todo o cenário no começo. O próprio que é o recente dele, esqueci o nome, é o O do Assassino da Luz das Scorsese, Flores. Assassino da Lua das Flores, né? Tem muito essa Exatamente. ambientação também, né? Exatamente. Eu acho que o Sinners ele faz isso de uma maneira muito bem, porque ele traz no começo, tá, o que é o começo do filme? É um drama. Você nem ouve falar de vampiro, você nem ouve falar disso, e ele traz o drama, ele traz o impacto de tudo aquilo que ele tá tratando. No caso, os personagens e também a musicalidade, a ancestralidade, o preconceito. Ele traz tudo um pouquinho disso como uma forma de colocar um terreno. Então, assim,
o porquê que esse bar de blues está sendo criado. Tá, não é só pelo dinheiro, é muito mais do que isso. É muito legal essa ambientação que eles fazem. Eu nem sei se você concorda com isso, discorda ou tem alguma coisa a adicionar, sabe? Então, eu até vou te passar a palavra antes de eu ir para outra parte, porque senão eu vou ficar falando muito aqui, não dá nem para você dar sua opinião. Não, cara, vamos lá. Na verdade, eu nem tinha pensado na ambientação, porque eu acho que a ambientação é tão boa que, assim, não é algo que, tipo, não te tira do filme. Quando você vê, sei lá, uma tela verde, alguma coisa nesse sentido, que você fala, putz, isso aqui tá muito artificial. E eu acho que eu me senti tão imerso que, de fato, eu comprei muito a ideia da ambientação. Você falando agora me lembrou o Assassino da Lua das Flores. Tem a questão também ali. Eu lembrei agora de uma cena que tá. Uma cena muito bonita, que tá o Michael B. Jordan e o Sammy, né? O Little Sammy, estão dirigindo ali num campo, se eu não me engano, de algodão e tal. Tem toda a questão da escravidão, né? E ali duas pessoas negras, de certa forma, são mais livres nesse sentido, né? De estarem ali, tendo ali direito de ir e vir e tal. Você falou brilhantemente da ambientação, mas eu destaco 2 pontos que eu gostei muito de Sinners, dos Pecadores. Primeiro que é o Ryan Coogler, diretor. Eu acho que ele é um cara, assim, brilhante. Ele traz um toque muito pessoal dele. Então, assim, eu não acho que o Sinners descobriu a roda, ou descobriu o fogo, inventou alguma coisa. Eu até coloquei na minha crítica que eu acho que Sinners, ele é muito uma mistura de Drink no Inferno, que é o filme do Robert Rodrigues, Quentin Tarantino, enfim. E tem uma pegada muito Get Out, e tem uma pegada meio Django. Por quê? Porque ele traz esses elementos que Get Out e Django eles abordam muito sobre preconceito, a figura dos negros, de cultura negra, cultura africana, e tem a questão da musicalidade, do blues. Traz isso para um contexto que eu acho que eu nunca tinha visto, que é o contexto de vampiros, dessa questão de meio que Drink no Inferno. Pra quem assistiu Drink no Inferno já sabe meio que eu tô falando. E eu gostei muito que ele meio que escondeu. O filme não é necessariamente sobre vampiros. Eu até te perguntei isso. Caretinha, você tinha assistido antes de mim. Falei, pô, é um filme legal, assim, porque filme de vampiro, quando traz o vampiro pra normalidade, vamos chamar assim, traz uma característica meio que humana, assim, pra dentro do vampiro, eu me tira um pouco, assim. Pode falar de Crepúsculo, pode falar de outros filmes aí que não me agradam, e eu falei, pô, quando eu fiquei Você gosta sabendo mais que do Sinners, vampiro monstro, no caso. eu gosto mais do Nosferatu, gosto mais do Drácula de Bram Stoker, que é aquela que é coisa mais caricata mesmo. Entendi. Mais, assim, ser de outra dimensão, quase que um ser... Diferente de Entrevista com o Vampiro, por exemplo. Exato. Mas eu gosto do Entendi. Entrevista com o Vampiro. Tá. E eu fiquei meio assim, meio ressabiado, né? Só que aí você falou, cara, o tom vampiresco, por assim dizer, é coadjuvante no filme. Então eu falei, pô, beleza, então... E me surpreendi muito, porque eu já tava esperando uma coisa e Ryan Coogler me entregou completamente outra, e eu achei o filme bem bom. Eu achei um filmaço, assim. Trazendo aí destaque pro Ryan Coogler. E aí um outro destaque, que aí eu vou só levantar a bola e você vai cortar, que é a trilha sonora, cara. A gente tá falando de um bar de blues ali, a gente tá falando ali de outras coisas. Cara, eu adorei atuações do elenco de apoio, eu acho assim brilhante. Claro, o Michael B. Jordan é o MVP do filme, mas eu acho que o elenco de apoio, assim, é brilhante. Só que eu vou levantar a bola e você que vai cortar aí, porque a trilha sonora desse filme, cara, eu até meio que sonho, assim, com aquela parte que é uma trilha meio irlandesa ali, recorre ela até ao filme do Sherlock Holmes ali, do Hans Zimmer, que ele compôs ali a trilha de Sherlock Holmes e tal. Mas tem outras trilhas no decorrer do filme que são, assim, cara, brilhantes. Foi um negócio que, tipo, talvez me fisgou mais de tudo no filme. Existem muitos pontos altos, mas eu acho que a trilha, cara, e aí eu vou levantar essa bola, você corta, Caretinha, porque eu achei isso, cara. Genial. É genial porque, assim, eu não sou tão o cara das trilhas sonoras de, tipo assim, você terminar uma obra, ou seja, você termina um filme, termina um jogo, eu gosto muito de videogame também, né, termina alguma coisa assim, e eu não sou o cara de ficar ouvindo trilha sonora depois das obras, entendeu? Eu gosto, mas eu não sou um cara que, por exemplo, eu baixo o álbum, sei lá, de La La Land pra escutar as músicas, entendeu? E, cara, com Pecadores aconteceu isso, entendeu? Eu me vi ouvindo a trilha sonora original, e essa parceria do Ryan Coogler com o Ludwig Göransson, cara, é um negócio assim
inacreditável. Esse cara é um prodígio, assim, ele tem grandes possibilidades de atingir um patamar de Hans Zimmer mesmo. Eu até falei para você, eu nem lembrava e nem tinha um conhecimento tão profundo de que ele era tão novo. Então, assim, já é um cara tão excepcional que fez aí já diversos filmes, aí trabalhou com trilha sonora de diversos filmes. Só queria dar um destaque, tá? O Ludwig, ele compôs a trilha de... Eu conheço ele de Mandalorian. É que você não gosta do universo de Star Wars, né? Acho que você nem assistiu essa série, né? Não é que eu não gosto, só não me aprofundei. Não te pega, assim. mas você nem assistiu Mandalorian, né? Não assisti. E Mandalorian, vou até me colocar grandinho aqui, depois eu devolvo pra você. Uhum. Tem no Disney Plus, né, no aplicativo da Disney, tem os bastidores, então eles explicam, por exemplo, o Mandalorian, o domo, né, que é o Mandalorian, onde que eles gravaram, que é uma puta de uma inovação tecnológica e tal, que substitui o fundo verde, por assim dizer, enfim. E tem um episódio, né, uma série, assim, tipo um behind the scenes de Mandalorian, e tem um episódio sobre o Ludwig Göransson. Então, se você quiser assistir, legal, porque eu conheço esse cara daí. E aí mostra legal. todo o processo criativo dele, ele é um cara puta de um cara novo, tinha, sei lá, seus 30 e poucos anos quando ele foi escalado. E, pô, você tá falando de Star Wars, cara, você tá falando do universo de John Williams ali, cara. Extremamente então, assim, importante, né? Mas, enfim, cara, e você pega Mandalorian, que é meio que um faroeste dentro do universo de Star Wars, e, mano, ele... Você fala assim que a trilha não, às vezes você assiste uma obra, alguma coisa, você não vai atrás da trilha. Eu fui atrás da trilha por causa de Mandalorian, por causa do episódio, porque eu queria conhecer esse cara aí. Só queria fazer esses parênteses aí, Caretinha. Não, perfeito, cara. E a parceria dos dois também, ela é já duradoura, né? Ele foi o responsável aí pela trilha sonora de Pantera Negra, de Creed. Então, assim, a parceria dele com o Ryan Coogler já é algo antigo. E ele tem uma parceria também com o Christopher Nolan, né? Ele foi o responsável por Oppenheimer e ele vai ser o responsável também por A Odisseia, o próximo filme do Nolan. Então você já vê que, pô, você trouxe aí o Mandalorian, e Tenet também ele trabalhou. Você trouxe aí o Mandalorian. Então, assim, já é um cara novo que tá com projetos extremamente importantes na carreira, assim. Então você vê que é um prodígio mesmo no assunto. Não acho exagero a gente até trazer como se fosse um novo Hans Zimmer aí, talvez, né? Mas, cara... O Hans Zimmer, que é um grande colaborador do Nolan, inclusive, tá? Exatamente. Então você vê aí talvez uma similaridade. Cara, só que o trabalho que ele faz nesse filme eu acho especial. A conexão que ele tem com o blues, com a música irlandesa, com a questão da ancestralidade, cara. Tipo, tem uma cena aí, acho que é a cena mais bonita que eu vi no cinema nos últimos anos, cara. Eu nem vou falar isso porque é spoiler. Mas a mistura de gêneros que tem naquela cena musicais, cara... É algo absurdo, assim, é algo que te deixa, assim, de cabelo em pé, é uma coisa maravilhosa, linda, linda, linda mesmo. Então a trilha sonora é algo marcante, por isso, se você que está assistindo tiver a oportunidade de ir ao cinema assistir, eu acho que a gente sempre brinca aqui no final se vale ou não vale ir no cinema, só que, cara, tipo, esse aí eu já adianto que vale muito, porque a experiência é muito enriquecedora quando você vai no cinema. Mas assim, voltando até falando do filme, as atuações, eu concordo plenamente com você. Quando um ator interpreta dois personagens, é a segunda vez que a gente vê esse ano isso. A gente viu isso em Mickey 17. É verdade. E a gente viu agora o Michael B. Jordan interpretando o Smoke e o Stack, que são os irmãos, né? Me surpreendeu positivamente esse trabalho do Michael B. Jordan. Não porque eu achava que ele era um ator ruim, longe disso. Mas eu acho que o trabalho que o Coogler, junto com ele, os dois tiveram para destacar os dois irmãos e não ficar algo artificial, é insano. Assim, ficou muito orgânico, você consegue entender a personalidade de cada um, e isso é muito difícil, cara. Você imagina, você tá lá o Michael B. Jordan, ele faz uma cena sozinho, aí ele faz outra cena sozinho, como se ele estivesse conversando entre eles. Isso aí é difícil pra cacete, entendeu? E eu acho que a artimanha mais legal que eles usaram foi a diferenciação de cores das vestimentas. Você tem lá um usando vermelho, você tem o outro usando azul, então ficou algo bem marcante. E isso não foi um artifício de tipo assim, eles são personagens extremamente mal escritos e eles estão sendo mal representados, então eu vou colocar umas cores para diferenciar. Não, eu acho que isso trouxe ainda mais identidade para os personagens. E eu gostei muito. E como você falou, cara, o elenco de apoio é assim... Ah, cara, é insano, assim... Eu amei todo o elenco de apoio. Quando eu falo todo, cara, é todo mesmo, assim...
desde as pessoas mais próximas até as pessoas mais distantes. Pô, a gente vê ali o Delroy Lindo como Delta Slim. Cara, que atuação genial dele. Adorei mesmo. E eu vou também dar um ponto bem, assim, positivo pro Jack O'Connell como Remick, cara, que eu achei a atuação dele como um vampiro irlandês, cara, muito boa, extremamente ameaçadora. A gente tem aí uma base do Nosferatu que a gente assistiu recentemente. É muito louco como o Remick, ele me assustou mais que o Nosferatu. A figura do Remick, que é uma pessoa, tipo, comum, digamos assim, ela me assustou mais que o Nosferatu. Os discursos, a questão dele ser extremamente manipulador e tudo mais, cara, isso me deixou extremamente assustado. Então ele mandou muito bem na atuação. Fora o ator que faz o Sammy, que eu preciso até pegar porque ele é bem novo, é quase um estreante, se eu não me engano é estreante, que é o Miles Keaton. E moleque assim, puta merda, cara, esse cara, e não só atuação, tá, mas que voz que ele tem, cara, tipo, ele vai ser já é um prodígio, entendeu? Pô, anotem o nome dele, vai aparecer por aí, viu? Vai aparecer por aí. Com certeza, cara. Com certeza. E agora só dando mais uma aprofundadinha também para você continuar aí, levantar uma bolinha para você continuar o que você pensa. O que eu acho mais brilhante nesse filme são todos os subtextos que ele traz e principalmente a riqueza cultural que o filme apresenta. Porque assim, eu não faço parte dessa cultura. Eu já peguei muita coisa porque, pô, é legal, você se interessa e agora você imagina para quem faz parte dessa cultura. Você vê tudo aquilo na tela, cara. Tipo, é genial. Você pega até não só o contexto da música, mas como a música, ela é um artifício para você talvez ter aquele minutinho de esquecer um pouco da realidade dura que você vive e trazer a ancestralidade e o futuro. Então você vê ali o filme fala de blues, mas você vê vários estilos musicais, desde a cultura africana até estilos mais atuais que também beberam do blues e são estilos fomentados, criados pelas pessoas pretas, né? Ele trata muito bem disso, só que ele trata também da questão da religião, cara. Você tem também uma personagem totalmente focada, que é a Annie, totalmente focada nessa questão da religião. Eu até achei muito legal quando ela fala axé, né, tipo, trazendo essa religião mais africana, essa pegada mais africana mesmo, e o misticismo também, tudo mais. Eu acho que é muito legal você trazer isso pra tela, porque não é muito representado nos cinemas isso, né? A gente vê religião, tipo, sempre trazendo, pô, um catolicismo, alguma coisa assim. Então, assim, o filme, ele faz esse trabalho cultural e histórico também, mas principalmente cultural, de uma maneira muito abrangente, cara. E a sacada, como você disse, a sacada de você usar o vampiro como? O que o vampiro faz? Ele suga o sangue. O que é o objetivo do vampiro? Sugar. Tá, sugar o quê? Sugar o talento, sugar a cultura, mas não gostar de quem produz aquela cultura. Então eu acho que essa é a maior sacada que torna esse filme... Eu até vou dizer pra você, por mais que ele não invente a roda, eu acho que ele fez uma roda com aro diferente, tá ligado? Tipo, ele fez um pneu assim um pouco mais veloz, cara. Por mais que ele não tenha inventado o pneu, mas ele colocou um pneu diferente que talvez os pilotos de Fórmula 1 nunca tivessem visto, tá ligado? Eu não sei o que você acha, não sei se você pensa, mas mais ou menos essa parte me chamou muita atenção do filme. E aí, rapidinho depois que você fizer seu comentário, eu vou falar só dos pontinhos que não é que eu não gostei, mas que eu acho que também me tiraram um pouquinho no momento que eu achava que não precisaria ter tido, tá ligado? Fechou, mano. Eu acho que eu não tenho nem muito o que acrescentar. Bater aqui na mesma tecla. Ryan Coogler, velho. Eu acho que, assim, você brilhantemente colocou. É um filme de vampiro, mas ele não é só um filme de vampiro. Ele é um filme que ele tem um subtexto muito grande. Então, assim, o que o filme quer falar além do que ele tá mostrando? Pô, tem lá o personagem do... Eu esqueci agora o nome do vampiro lá, o principal que ele tinha. É Remick. Se você parar pra pensar, ele é um homem branco querendo... não é muito nosso lugar de falar isso, obviamente, mas assim, ele é um homem branco, tá ali pra destruir que é o vilão da parada. Se você pegar toda a história de escravidão, o homem branco é o vilão da parada. Pronto, acabou. Sim. Não é um assunto que eu sinto muito, com uma propriedade muito grande pra falar. Com certeza. Mas Exatamente. dá pra tirar esse tipo de interpretação. E como que você coloca isso em tela de uma maneira tão brilhante? Colocando um diretor que tem a propriedade pra falar disso, que é o Ryan Coogler. Ryan Coogler é um diretor negro, ele foi responsável por Pantera Negra, que é um filme extremamente... que traz muito essa pegada, dessa temática, que é muito necessária, diga-se de passagem.
Uhum. Tem um final muito satisfatório, que é um final que se assemelha muito ao do Django, que é a hora ali que os caras vão, meio que amanhece, os caras vão lá, e eu não vou entrar em maiores spoilers, que eu vi essa bola sendo levantada assim, e falei, ele vai fazer isso aqui. É. E ele vai lá e fez. Ele vai lá e fez, ele fez. Uhum. E destacar, o Ryan Coogler também é o roteirista do filme, ele que escreveu o filme. E trazendo, já que a gente tá nessa pauta, trazendo uma fala do Denzel Washington, que eu não lembro exatamente qual premiere de qual filme que foi. Nossa, muito, muito fera o que você vai falar, se é o que eu tô pensando. Que eu não lembro quem que perguntou, foi uma premiere, foi uma coletiva de imprensa, tinha outros atores negros do lado dele, e ele virou, o cara, o jornalista, enfim, alguém perguntou pra ele e falou assim, mas cara, faz diferença um diretor negro dirigir um filme sobre racismo, não sei o que, não sei o que lá. E aí o Denzel Washington, ele traz essa, com a maestria que ele tem, não só um ator brilhante, mas um ser humano brilhante que é Denzel Washington, eu vou parafrasear, não faz tempo que eu já assisti esse vídeo pela última vez, então... Mas ele eu fala vi assim, recentemente, cara, qualquer coisa eu acrescento alguma coisa. Ele fala assim, cara, você pega a lista de Schindler, você daria pro Martin Scorsese dirigir? Sairia um bom filme dali? Sairia. Mas, pô, o filme é do Spielberg. O Spielberg é um judeu que teve toda essa questão de holocausto, enfim. É a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Então, é por isso que é tão importante você colocar as pessoas certas nos lugares certos pra falar dos temas certos, e até por isso eu não me sinto confortável muito, não tenho muita propriedade pra falar sobre isso, porque eu não sou o cara certo no lugar de estar falando isso. Mas, cara, você tá colocando o Ryan Coogler, que é um diretor negro, que já fez outros filmes com essa temática, e, cara, não é apenas um filme de vampiro, ele tá falando muito mais do que apenas um filme onde um cara, ele dá um jeitinho ali de entrar e tal, tem até uma cultura do vampiro, né? Eles têm que ser convidados a entrar, né? Mas é muito mais que isso. Então eu acho que o filme brilha aí. Eu acho que ele brilha nesse subtexto que você trouxe. E brilha por quê? Porque é um cara que extremamente inteligente, extremamente talentoso e que tem uma propriedade absurda que é o Ryan Coogler. Não vou cansar de falar dele aqui, mano. É o Ryan Coogler, não só como diretor, como roteirista, cara. Você falou dos pontos baixos aí, cara. Como eu te falei, talvez o que fosse me tirar um pouquinho do filme foi essa questão meio você trazer o caráter vampiresco, trazer uma humanidade pra eles, mas mesmo isso me agradou muito no filme. Então eu vou até deixar pra vocês, se quiser entrar em spoilers, tô louco pra saber qual que é a cena que você não... que você falou que é uma das cenas mais bonitas que você já viu no cinema. Então, vou passar a bola pra você, Garotinha. Aí você fala dos pontos baixos, fala dessa cena aí. Poderia até falar do pós-créditos, que eu amei a cena pós-créditos. E é isso, Garotinha. Vou passar a bola pra você, devolver aí pra você. E antes, então já vou colocar aqui um sinalzinho de spoiler. Não precisa ainda. Eu nem vou entrar em spoiler agora. Aí quando eu for entrar... aí a hora que você for entrar, você avisa, porque eu vou colocar na tela aqui. E aí, galera que estiver assistindo e não quiser pegar spoiler, aí enquanto o sinalzinho de spoiler estiver aqui na tela, vocês estão, assim, por sua conta e risco se quiser assistir. Aí tá no YouTube e tal, acelera a linha do tempo ali. O sinalzinho saiu, então é sinal que estamos livres de spoilers, beleza? Fechado, meu amigo. Cara. Você manja tudo. Outra coisa que você falou que eu adoro o filme é a pesquisa sobre o vampiro. Então, toda essa questão de... Eu gosto que eles trazem aquele jargão tradicional do vampiro mesmo, de não pode ser convidado. Isso deu uma arma muito grande para cenas muito marcantes, cara. As cenas de manipulação para eles entrarem são maravilhosas, de todos, entendeu? E eu gosto também que eles pegaram aquela mitologia clássica do vampiro mesmo. Como é que a gente vai atrás do vampiro? É alho, é estaca... É madeira, é bala de prata... Exatamente, cara. Então, assim, o que eu gosto é que o Ryan Coogler, ele sabe fazer esse filme que conversa, que tem esse subtexto, mas ele se aventura para fazer, não, eu também vou fazer um filme de vampiro, sangue para todo lado, entendeu? Então isso é legal demais, cara. Isso é muito legal. Eu até vi que ele tá trabalhando agora no remake de X-Files. Então, pô, que legal, cara. Que legal que ele tá se aventurando nisso pro terror. Pro terror, assim, eu acho que ele vai se dar muito bem, porque do mesmo jeito que Pantera Negra, ele sabe fazer
toda a história, aquela construção e conversar no Pantera Negra, as cenas de ação do Pantera Negra são muito boas. As cenas de ação de Creed são muito boas. Então ele sabe também esse caráter técnico, e é aí que eu acho que o Pecadores, por exemplo, as cenas de ação do Pecadores eu não acho tão brilhantes quanto as de Creed, por exemplo, quanto as até do Pantera Negra, sabe? Então, mas isso acaba ficando em segundo plano diante de tudo que o filme apresenta. Se eu fosse colocar um momento em que, por exemplo, pô, o filme foge, não é que foge, mas, cara, talvez ali, logo depois que... Nos últimos 20 minutos de filme, antes da sequência final, eu acho que ali é o momento que me tira, eu vou aprofundar isso na parte com spoilers, mas não é nada que me tirou, não é nada que me desagradou, entendeu? Eu acho que ele mostrou que ele já tem capacidade muito e ficou bem feito, mas tiveram algumas coisinhas que eu entro na parte com spoilers, aproveitando até falar da cena que eu falei. Mas, cara, no geral, Pecadores, assim, pra mim eu achei, cara, de verdade, uma obra-prima, um dos filmes mais marcantes que eu assisti nos últimos anos. Adorei mesmo, adorei. São poucas coisas que eu achei que não mereciam estar lá, ou melhor, não mereciam. Quem sou eu para falar de merecer estar lá ou não, mas que precisavam estar lá, também não sou ninguém para falar isso. Eu adorei o filme, eu achei um baita filmaço, não tenho nem muito o que acrescentar sobre a obra em si. E agora, o sininho do spoiler, que agora eu vou entrar, hein? Vai, bora, já. Boa. Fica grandinho aí já. Eu acho que a partir do momento que tem a invasão, né, a invasão dos vampiros, o Ryan Coogler, ele pegou uma inspiração bem legal em filmes clássicos, até relativamente trashes de vampiros. Então, o Drink no Inferno é um exemplo deles. E que ele joga tudo, tipo, ó, agora eu vou fazer uma sanguinolência, algo bem assim, ação pura, com um personagem que é um baita de um soldado, né? Então ali você vem entrando 30 vampiros contra 6 pessoas, 5 pessoas, e aí tem até aquele momento de clímax, que as pessoas ficam esperando, os vampiros ficam penalizados porque ele acaba matando Só pra acrescentar, tá? Desculpa te interromper. É uma das coisas que me pegou um pouquinho assim, mas é chatice minha, porque, tipo, os caras estavam o quê? 5, 6 ali? Entrou uma horda de vampiros ali, mano. Como é que os 5 e 6 iam ficar de pé? Você vê até uma galera morrendo, assim, tipo, uns figurantes, só pra falar que, tipo, nem todo mundo que tava lá dentro escapou, sabe? E isso até não casa muito com o fato das pessoas terem ido embora da festa e em poucos minutos todas tinham virado vampiro, ou seja, os 3 que estavam lá conseguiram transformar aquela imensidão de gente que estava lá fora em vampiro. Então se você entra 30, 40 vampiros num lugar com 6 pessoas, as chances das pessoas são bem baixas, né? Então ali eu acho que ficou, a partir dali, até o momento, por exemplo, do discurso do Remick com o Semi lá no lago e tal, eu não vou falar que é ruim, sabe? Mas talvez seja o momento de menor maestria do filme pra mim. Mais baixo um pouquinho, né? Tipo... Que era pra ser o clímax, assim, mas tem outras coisas melhores que acabam mas sendo. Eu gostei do discurso do Remick. Ele mostra que, além de tudo, ele tem uma aproximação com o Semi. Não ficou algo jogado. O fato dele ser irlandês, isso aí eu vi até o Coogler falando mesmo, né? O povo irlandês também teve um momento de invasão, de sofrimento, de discriminação. Então, o fato dele ser irlandês não foi algo jogado. Foi algo colocado para até uma conexão que ele tem com o Semi e até o que o Semi passa e o povo que estava lá criando o blues passa. Claro, não são igualitários, mas você entende essa pequena aproximação quando ele fala assim, o Semi começa a rezar, e aí ele começa a rezar junto e fala, era isso que eles obrigavam a gente a falar quando iam roubar nossas terras. Eu gosto do discurso, mas a cena em si eu acho que poderia ser mais grandiosa, entendeu? Eu acho que talvez não casou muito com o clímax. E o final, o Michael B. Jordan totalmente Django / Rambo, matando a galera da Ku Klux Klan. Cara, eu vi muita gente reclamando, não reclamando, mas tipo assim, foi um final meio jogado, foi não sei o quê. E de verdade, eu acho que foi um pouco. Mas aí que tá, Sérgio. Existe uma entrevista do Tarantino que uma mulher comenta com ele, assim, uma moça comenta com ele que tá entrevistando com ele, pra ele. Faz muito tempo, muito antiga essa entrevista. Mas Tarantino, seguinte, cara, estavam falando sobre Kill Bill. Por que esse filme tem que ter tanto sangue, cara? Tanta violência?
E aí o Tarantino fala, Logo cara, pro Tarantino que os cara perguntam isso. Aí o Tarantino responde assim, porque é uma história de vingança e porque é legal pra cacete. Então, tipo assim, eu casquei o bico e tem cenas que elas são jogadas nos filmes pra uma resolução simples, ou talvez um Deus Ex Machina, ou talvez um tapa-buraco. Essa cena eu achei que ela casou com tudo que o filme trouxe e ficou uma cena legal pra cacete no final das contas. Então, mano, tipo, pode até ser uma cena levemente jogada, mas eu comprei muito. Eu achei que foi uma cena legal demais, cara. Não vejo essa parte como um demérito do filme de maneira alguma. Vou te passar a bola do pós-créditos, porque é uma cena genial. Ela mostra muito do vampiro, ou seja, essa questão da alma dos vampiros e tudo mais. O rapaz, o senhor que tá na cena pós-créditos, é um ícone do blues, cara. Então, tipo, na vida real. Então, isso é muito louco. Mas manda ver aí na cena pós-créditos. É isso que eu vou falar. É disso que eu vou falar. Se eu lembrar o que eu ia falar, que é um ponto que você colocou que eu adorei, eu volto, senão beleza. Mano, os caras trouxeram o Buddy Guy pro filme, velho. O Buddy Guy com 88 anos, mano. Cara, agora que eu olhei, eu quase fiquei de pé. É que é difícil falar, porque durante alguns meses, alguns anos da minha vida, eu fiz aula de guitarra, né? Eu fui estudar não só esses guitarristas que a gente conhece ultimamente, tipo Kiko Loureiro, John Frusciante é um cara que me inspira muito, me inspirou a tocar guitarra, né? Queria ter o Slash, enfim. E uma das lições de casa que meu professor me passou foi, mano, vamos conhecer outras modalidades, como é que fala? Outros gêneros musicais que são incríveis, que é o caso do blues. Então, eu ouvi B.B. King, eu ouvi Buddy Guy, mano. Caralho, a hora que eu vi esse mano na tela, eu falei, não é possível. E a cena pós-créditos eu não gostei muito da ideia de tipo, vamos te deixar vivo aí porque a gente fez uma promessa lá, eu não lembro agora qual dos irmãos gêmeos que virou vampiro agora, mas, meu irmão, fiz uma promessa pra ele e tal, não sei o quê, então eu não gostei muito dessa parte. E outra coisa relacionada aos vampiros, a motivação dos caras, né? Eles estão ali pra transformar todo mundo em vampiro, ou eles estão ali pra matar a fome, matar a sede deles, porque eles tinha necessidade de transformar todo mundo em horda? Tinha, assim, e eu vou te falar a minha opinião. Tá, fala aí, vou até te colocar aqui. Não, a minha opinião é que, assim, os vampiros transformando o povo, principalmente o povo preto que estava lá, eles conseguem adicionar aquela cultura como se fosse a deles. Exemplo, o Remick. Quando ele começa, ele chega lá no começo com aqueles dois outros caras da Ku Klux Klan, ele toca uma musiquinha no banjinho que é como se fosse um countryzinho meio, sabe, I'm gonna pick on Robin Clean. Quando ele transforma todo o povo que estava dentro da casa de blues, ele tá fazendo um espetáculo irlandês e todos eles em volta estão aplaudindo e endeusando ele. Isso, cara, me lembra um pouco o roubo da música. Isso é até mostrado no filme do Elvis. O Elvis, ele canta muitas músicas porque ele frequentava lugares de pessoas pretas. E muitos veem até uma injustiça chamar ele de rei do rock, quando, na verdade, ele bebeu muito dessa galera, entendeu? Então eu acho que o filme quer trazer isso. Eles querem transformar o máximo de pessoas, claro, pela fome, mas também para criar essa consciência coletiva e disseminar todo esse conhecimento e roubar esse conhecimento, essa cultura, sabe? Então, foi do jeito que eu entendi. Então, não sei se posso estar falando uma besteira tremenda, mas foi o jeito que eu entendi. Beleza, mano. É porque, assim, teoricamente, ele chegou ali, querendo matar a fome e tal, então viu um banquete. Mas ele não chegava até o final, ele dava ali 3, 4 mordidinhas, dava 5 minutinhos, pronto, aí virava vampiro. Mas eu entendo que, então, que é pra expandir essa horda, pra transformar ali não só a cultura dele, enfim, então eu compro essa ideia. Cara, você falou do The Roy lindo, pra mim, eu falei que o Michael B. Jordan é o MVP do filme, né? Pra mim, velho, toda a cena que ele tá, que ele é um cara que toca gaita, enfim, ele é um músico completo, né? Ele toca piano. Mano, toda a cena que ele aparece, velho, eu acho assim brilhante. Ele rouba a cena. E a cena no carro? E a cena no carro? Ele relembrando de quando os brancos pegaram ele e o amigo dele pra tocar blues. E aí ele conta como o amigo dele morreu. E aí depois que ele tá no meio da história, ele para assim, ele fecha o olho e começa a sentir, começa a bater na perna, cantarolando. E aí até o Semi começa a tocar atrás, eles começam a tocar uma música
a partir desse sofrimento. Que é isso, cara? Essa cena é absurda, Sérgio. Maravilhosa, maravilhosa. Eu lembrei agora, é que eu tava com outro na cabeça. Uma hora ali que tá todo mundo em roda ali, então eles estão suspeitos de que alguém tenha virado vampiro e tava disfarçado ali no meio, né? Aí eles têm que comer um alho, mano. Ele come o alho, ele começa a regurgitar, ele começa a quase gorfar. Aí acho que ele dá uma gorfada e tal, aí ele vira e fala, bebi demais, tá ligado? Eu acho muito bom, mano. Aí depois o cara que eles achavam que tava morto, ele só tava, tipo, desmaiado de tanto beber. Mano, muito bom, velho. Muito bom. Esse tipo de comédia me pega muito, velho. Mas é isso, Caretinha. Eu acho que eu não tenho muito mais pra falar de Sinners, mano. Não, eu também não, cara. Eu acho que você falou uma parada que eu acho, não sei, eu entendi também. Você falou essa questão de que o Sammy e eles são livres de uma maneira, né? E eu acho que eles são mesmo, porque eles não são escravos e tal, mas é muito legal como o filme trabalha, principalmente em cima do Sammy, que ele é um cara preso ainda. Não só o Sammy, cara, mas tem eu vou pegar o nome dele aqui, o personagem do Cornbread, que é o segurança lá, que ele tá ali no Lembrei dele em 8 Mile, hein? Exatamente, ele tá ali no filme do Eminem. E ele tá ali no campo ali de algodão, mas ele fala, pô, eu preciso trabalhar. Tipo, não é uma escravidão, de certa forma, assim, explícita, é uma escravidão velada. Depois que foi abolida a escravidão, obviamente, mano, muitos negros, enfim, tiveram que voltar pra onde eles eram escravos, porque eles não tinham oportunidades em outros lugares. E ele, de certa forma, mano, preciso voltar aqui, velho. Não posso largar a minha. Porque ele é uma escravidão, mas é uma escravidão meio que indireta. Não sei se eu tô cometendo algum erro muito grande, assim, falando isso, mas de certa forma é sim. E a do Sammy, eu vou além. O Sammy, ele tem uma escravidão interna nele, porque ele ama o blues, só que o pai dele é um reverendo, e o pai dele odeia tudo isso, porque fala que é do diabo, fala que é de não sei o quê. E ele sempre tá lembrando do pai dele, ele não consegue sentir o prazer, ele sente o prazer do blues, só que na cabeça dele já vem aquela, pô, se eu brincar com o diabo vai me perseguir. Então ele acha que tudo aquilo é culpa dele, porque ele tocou a música, então ele não pode sentir aquele prazer em tocar o blues, porque aquilo é profano. E ele só vai conseguir fazer uma escolha mesmo no final do filme, que ele se liberta dessa prisão. Então, cara, isso aqui é gênio. Cara, ele não soltou o braço do violão. Da viola, não soltou por nem depois que tudo aconteceu, cara. Cara, então no final das contas, você vê que nem o Sammy era livre com ele mesmo, cara. Uma liberdade de escolha. Absurdo, cara. Esse filme, pra mim, é absurdo. Todas as pessoas que estavam lá também, eu vou dar destaque pra todo mundo, cara. A Hayley Steinfeld como a Mary. Ela é maravilhosa, velho. Ela é uma atriz maravilhosa. Como Annie, que é... Outra maravilhosa, velho. Ela sensacional. Tá em Lovecraft Country, ela tá em Loki, ela tá... Enfim, ela tá em alta também. Cara, ela também tá na crista da onda. Nossa, que ela é ali a moça que traz a religião, né? E fala dos vampiros pela primeira vez. Interessantíssimo também. E todos eles têm conflitos internos para se demonstrarem, digamos assim, presos. Então você pega lá o Delta Slim, ele tem os conflitos dele, tanto sofrimento, tá ligado? Você pega os dois irmãos, pô, um irmão lá com a Mary, o outro... assim, não conseguindo curtir tudo aquilo, tendo essa prisão, o Sammy, e, cara, é tudo muito assim, é por isso que eu acho inacreditável, porque ele traz todo um discurso e ele traz cada personagem lidando com as suas batalhas. Então é genial, pra mim esse filme é muito bom mesmo, cara. Então já vou te deixar grandinho aí, Caretinha, ó, preparei um bannerzinho, o melhor filme do ano. Com certeza. Até agora, hoje... final de abril, começo de maio, é o melhor filme que eu já vi. No ano. No ano? É o melhor filme que eu vi no ano. Eu acho que eu vou acompanhar. Eu assisti bons filmes de 2024 esse ano. Por exemplo, A Nora. Por exemplo, Brutalista. São filmes do ano passado, mas assisti esse ano. Mas lançados em 2025, com certeza absoluta, cara. Com certeza absoluta. Eu tô contando 2025, assim, sabe? Lançado em 2025, que a gente teve? Nosferatu, Mickey 17, enfim, tivemos outros filmes aí, então... Eu gostei muito de Mickey 17, tá? Bom, Caretinha, ó, vou dar minha nota, então, aproveitando que eu tô grandinho aqui, ó. Para Sinners, Pecadores, eu vou dar 4 estrelas de 5, tá bom? Então, de 0 a 10 aí seria um 8, bem dado, Caretinha. E você, meu amigo? É isso, cara. Pra mim, eu vou dar nota 4,5 de 5 para Sinners. Eu acho que é um filmaço. Eu acho que é um filme que
que, assim, vai ficar na minha cabeça. Ele tem alguns pontinhos lá que nem eu falei, aquela parte do final lá, que ele é, não vou dizer o ponto baixo, mas talvez ali é aquele momento que ele não fica tão grandioso quanto ele mantém aquela onda grandiosa mesmo, sabe? É um filme que, em contrapartida do que muita gente vem falando, é o filme que eu gostaria que ele tivesse até mais duração, para ele aprofundar mais, para ele trabalhar ainda mais essa mitologia do vampiro, tanto o vilão, o Remick, que é interessantíssimo também, e os próprios personagens. Então, talvez ali eu senti um pouquinho de falta de duração mesmo, para eu conhecer mais. Eu fiquei com apetite, com perdão da palavra do vampiro, de conhecer mais esses personagens. Então eu vou fechar com uma nota 4,5 de 5. Perfeito, mano. Vou te deixar aí grandinho já, Caretinha. Recomendações, o que você traz aí pra gente assistir? Além de Sinners, além de assistir Sinners, Pecadores, Sinners, cara, que outro filme você traz aí pra nós? Pô, Sérgio, aí você me pegou, tinha esquecido das recomendações. Você não tem Você uma quer que eu comece? Você quer que eu comece? Quero. Ah, eu vou recomendar. Eu preparei aqui Drink no Inferno, já falei dele aqui no episódio. Cara, o filme do Robert Rodrigues, do Quentin Tarantino. Eu não sei se o Quentin Tarantino dirige também, enfim, mas ele tá envolvido, ele atua no filme. Tem o George Clooney. No Drink no Inferno? No Drink no Inferno. Ah, não, ele não dirige, ele só atua mesmo. Não, é o Robert Rodrigues, Tarantino. é o diretor. Que eu sei, eu só não sei o quanto que ele tá envolvido, tipo, bastidores e tal. Tá. Mas enfim. É um filme bem tarantinesco, vamos combinar. E, cara, eu adoro Drink no Inferno porque foi um filme que eu assisti sem pretensão nenhuma. Falei, tô aqui na dona, aquela lá do N vermelho que eu não vou, que paga nós aí. Tô aqui, pô, Drink no Inferno, o que tá falando desse filme? Aí começa o filme falando de... um filme mais antigo, né? Década de 1990 e tá aí meio que um sequestro, uns bandidos e tal, e meio que uns... eu não lembro se eles são irmãos agora, se eles são só comparsas, mas ali o George Clooney com o Tarantino, e um é meio babaca, o outro é mais racional, por assim dizer, e eles querem cruzar a fronteira. Eu não lembro se eles chegam a cruzar ou não, mas eles entram num bar. O negócio dá uma virada nesse bar, meu amigo, que eu falei, da onde saiu isso? Começa uma virada muito louca num bar, e eles... Tem até uns reféns ali. Que aí quem assistiu Sinners ou não assistiu Drink no Inferno, enfim, aí eu... Não vou entrar em spoilers, por mais que seja um filme mais antigo, mas enfim, é uma virada muito louca. E eu falei, caralho, velho, eu gostei muito dessa virada. E é isso. Drink no Inferno é a minha recomendação, Caretinha. E a sua? Legal, cara. Não, legal. Eu não sou tão fã de Drink no Inferno assim, mas é um filme que vale muito a pena ser visto, cara. Tipo, eu gosto dessa palhaçada Planeta Terror, Machete Mata. Planeta Terror é brincadeira. É brincadeira, né? Eu gosto dessa palhaçada. Um dia a gente pode fazer um episódio só desses filmes, cara. Vamos fazer, mano. Muito bom. Não, eu já pensei em duas recomendações aqui. A primeira delas é um filme de vampiro que eu particularmente gosto demais. Toda vez que eu vou falar de filme de vampiro, eu gosto de citar ele, e não é Drácula de Bram Stoker e nem Entrevista com um Vampiro. Ele é A Hora do Spam, filme de 1985. Adoro esse filme. Ele traz talvez uma visão que você não goste muito, Sérgio, que é o do vampiro mais mundano. Eu até tenho uma história engraçada desse filme, que ele tem um take, talvez seja um dos takes que mais me assustou, assim. Depois eu te mando, quando eu era mais novo. E ele faz um jogo muito legal lá, porque é de um garoto que é tipo meio que um adolescente, assim, quase no jovem adulto. E assim, basicamente, em poucas palavras, ele meio que começa a suspeitar que o vizinho dele é um vampiro. E aí ele assiste um programa lá, que era um programa meio que no cara, que ele é um caçador meio de vampiros e tal, um programa de televisão mesmo. E aí ele convoca esse cara também, uma parada meio Vincent Price pra tentar descobrir se realmente esse vizinho dele é vampiro ou não, cara. Muito bom esse filme, gosto muito. E o segundo, que eu vou recomendar também, é um que o Ryan Coogler participou como produtor, mas ele não é o diretor desse filme, que é Judas e o Messias Negro, cara. Judas and the Black Messiah. Ele é um dos produtores do filme. Eu não sei se a tradução dele tá como... Não, tá certo, Judas e o Messias Negro. Cara, é dirigido por Shaka King, e ele tem o Daniel Kaluuya no elenco fazendo um papel brilhante. O Shaka King faz uma
uma direção Eu acho assim, que ele concorreu extraordinária. a Oscar, não concorreu por Judas Messias Negro? Eu acho que sim. Inclusive o Lakeith Stanfield, que é um ator que eu acho extremamente subestimado, que fez ali o Snoop Dogg no filme do NWA, desculpa. Que eu acho que também concorreu ao Oscar de melhor diretor. Desculpa aí te interromper. De Não, melhor imagina, ator, cara, desculpa. legal. Onde você pode ver esses dois filmes, Judas e o Messias Negro, ele está no Amazon Prime, e A Hora do Espanto, ele está no Amazon Prime para alugar, é R$11,90, mas vale muito a pena. E, curiosidade, o diretor de A Hora do Espanto, ele é chamado Tom Holland, e ele... e ele também fez o primeiro Brinquedo Assassino, é o diretor de Brinquedo Assassino também. Então fica aí a curiosidade. Cara, só pra eu matar também aqui, eu tinha esquecido disso, o Drink no Inferno, se não me engano, é só por aluguel, tá? Então tem ali no Mercado Livre, ali, tem acho que no Prime, no Apple TV, no YouTube, então o Drink no Inferno é de 1996, e já que você falou mais de uma, citou aí, eu citei, depois você complementou, de Vampiros Mundanos e tal, então foi muito legal, assim, que é uma regravação hollywoodiana que eu gosto, que é Let Me In, Deixe-me Entrar, Muito bom. com a muito Chloe bom. Grace Moretz, que está também no... Eu acho que assim como o Drink no Inferno, ele tá Apple TV, Prime Video, tudo por aluguel, tá? Então é uma regravação, inclusive. Eu não lembro o original de ter visto ele, mas enfim, é Let Me In também, que é uma pegada mais mundana, mais adolescente, inclusive, de Bom vampiros. demais. Beleza, caretinha? Olha, quase uma hora, hein? Hoje de foi longo, picadores. hoje o negócio foi longo. É isso, mas ó, como sempre, cara, antes de mais nada, ó, redes sociais, ó, do Papo de Locadora, Instagram, TikTok, YouTube, vocês já sabem onde nos encontrar. Qualquer coisa, os links estão na descrição, beleza? E caretinha, ó, como sempre, meu amigo, muito obrigado, o encerramento é todo seu. Obrigado, meu amigo, obrigado de coração, obrigado todo mundo que assistiu até aqui, ou assistiu uma partezinha, ou só quis saber nossas notas. A gente fica muito contente porque vocês já sabem, né? Seja sobre vampiros ou lobisomens, estaremos sempre aqui. Grande abraço e tchau!